Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O governo edita medida provisória para atualizar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos ainda não são R$ 5.000, mas já seria um alívio para muita gente. É difícil você fazer oposição a um projeto desses, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. É uma medida provisória que não vai ter problema, viu, Megali, para passar aqui no Congresso Nacional. É uma atualização que mostra como esse assunto ele é complexo. Por quê? Porque tivemos a sanção do orçamento, que foi aprovado lá em março, depois de toda aquela novela, aí a confirmação do novo salário mínimo, e para isso tem que ajustar lá, atualizar a tabela do imposto de renda, justamente para quem ganha até 2 salários mínimos ter a isenção. A gente está falando de pessoas que ganham um pouco mais de R$ 3.000, R$ 3.036. Então, terão a isenção agora com essa atualização. O que aconteceu nos últimos anos, né? Porque existe uma reclamação muito grande, Megali, porque a tabela ela foi sendo desatualizada, né? Então, muitas reclamações. E agora, o grande desafio é conseguir aprovar a isenção não para quem ganha 2.000 salários, mas para quem ganha até R$ 5.000. E aí isso valeria para o ano que vem, sempre tem a regra da anualidade. Então, o Congresso Nacional já recebeu essa proposta, vai ter que discutir esse assunto, porque a gente está falando de uma frustração de receita, do governo deixar de arrecadar 27 bilhões de reais. Então, se você apresenta algo que vai gerar uma arrecadação menor, você tem que apresentar compensação. A ideia inicial do governo, que era tributar, sobretaxar quem ganha mais, está enfrentando muita resistência no legislativo, né? Então, os parlamentares precisam encontrar maneiras de fazer frente a essa nova demanda financeira, essa receita que vai ser menor. E esse debate ele vai até o fim do ano. Mas é claro que o executivo ele não pode esperar toda essa discussão, como teve agora a sanção do orçamento, que atrasou demais, teve que atualizar por medida provisória, pelo menos a isenção de quem ganha até 2 salários mínimos. Né? Toda essa discussão dos R$ 5.000 de isenção, isso fica para ser votado até o fim do ano para valer no ano que vem. Agora, Megali, esse é um assunto que o governo quer dar prioridade, né? Quer que esse assunto ele siga na frente aí de outras pautas no Congresso Nacional, em meio a uma grande discussão no Legislativo sobre aquele projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Então, existe uma guerra hoje de agendas, né? Enquanto a oposição pressiona muito, porque já conseguiu as assinaturas suficientes para colocar o regime de urgência, né, para passar esse projeto na frente de outros, por outro lado, a base do governo quer colocar esse assunto para escanteio, né, e focar toda a pauta do Congresso Nacional na economia. Aí perguntam, Megali, mas o Congresso Nacional não pode discutir vários assuntos ao mesmo tempo? Claro, faz isso, né? Mas a gente sabe que os assuntos, o Congresso tem um vício, né, que é o do desvio de foco, né? Quando você pauta um tema que ele causa mobilização, é polêmico, outros assuntos acabam realmente perdendo tração, perdendo força, né? Então, nesse momento que existe essa disputa aí, por espaço na agenda do Congresso Nacional. De qualquer forma, essa semana é mais uma semana aí de enforcadão, como tem aquela tradição, tem feriado, mas é na sexta-feira o feriado, mesmo assim, os trabalhos são muito reduzidos aqui, para dizer que não tem trabalho, tem votação remota, então os parlamentares foram liberados lá para já curtir a Páscoa nos seus estados, vão votar, se tiver votação, remotamente, então não é uma folga oficializada, precisam ficar ali de olho nas votações remotas, devem colocar alguma coisa ali só para cumprir tabela, as pautas importantes realmente só depois da Páscoa, só na semana que vem. Orengo, me explica aí como se eu tivesse 5 anos de idade. A risada dele. Vamos lá, vamos fazer a comparação com o colégio, então, viu, Megali? O colégio seria assim, ó, o professor falaria para os alunos assim: olha, vocês estão liberados, podem viajar, podem curtir lá o coelhinho da Páscoa, mas se tiver prova, vai ser remota, a gente vai avisar, você aperta lá no celular sim ou não, e tá valendo. Então, mais ou menos é isso, para inglês ver. Eu pedi pro Orengo me explicar como se eu tivesse 5 anos de idade, mas eu não falei o que eu queria que ele me explicasse. Mas ele já sabia. Uhum. É o fato de os caras transformarem uma semana inteira numas mini férias, porque tem um feriado numa sexta-feira que é um dia em que eles já não trabalhariam. Isso.
Não é uma coisa maravilhosa? Domingo, por exemplo, eu não trabalho, nunca. O meu plantão é só de sábado. Aí vai ter um feriado nessa semana que vai cair num domingo, que é um dia em que eu já não trabalho. Aí você pega a semana toda. Aí eu falo, bom, já que tem um feriado no domingo, repito, um dia em que eu não trabalho. Isso. Eu falo, Sheila, eu começo a não vir mais a partir da quinta-feira da semana anterior, tá? Então eu tô indo embora, beijo no coração. Isso. Daqui a 10 dias a gente se vê, porque tem um feriado no domingo da semana seguinte. Rodrigo, Orengo, você consegue me explicar, de novo, como que eles justificam um troço desses? Pois é, aí a gente vai para a questão técnica, viu, Megali? Porque, assim, na prática, é uma folga, mas ela é camuflada, né? Então, por quê? Porque eles precisam marcar presença remotamente. Como é que você faz isso? Aplicativo de celular, né? Você vai ali, aperta. E se tiver alguma votação, aquelas votações são votações simbólicas que não são polêmicas, né? Então não tem toda aquela mobilização. Ele vai ali, marca presença remotamente, está tudo em casa, né? Literalmente tudo em casa.